Muito bem, nação, bora para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos agora reagir e analisar os comentaristas falando sobre o Flamengo, a vitória do Flamengo em cima do Vasco por 3-1. O Mengão está na grande final e agora vai enfrentar novamente o Fluminense, a quarta final seguida entre Flamengo e Fluminense. Nós vamos aqui reagir os comentaristas analisando tudo sobre essa partida, por isso já chega deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber as notícias do Flamengo. E meu amigo João Guilherme rasgou o verbo sobre a vitória do Flamengo e analisou e falou sobre o que o Flamengo precisa corrigir para poder chegar muito bem na grande final e ser campeão. Nós vamos aqui analisar, por isso vai nos comentários e escreva também a sua análise, o que você achou da vitória do Flamengo, o que você acha que o Flamengo precisa corrigir para poder ser campeão no Campeonato Carioca. Cresce desse vídeo o canal João Guilherme, link na descrição, e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Vamos falar então do jogo de hoje no Maracanã. Flamengo 3, Vasco da Gama 1. O Flamengo, neste domingo no Maracanã, se classificou para a final do Campeonato Carioca. E atenção, hein? Pelo 4º ano seguido, teremos Fla-Flu na final do Cariocão. Isso é uma demonstração clara de que Flamengo e Fluminense realmente estão num outro nível em relação a Vasco e Botafogo, que eu imagino que nas próximas temporadas vão conseguir competir e vão conseguir estar mais presentes em momentos decisivos, principalmente no Campeonato Carioca, né? Então, Flamengo e Fluminense vão para a sua 4ª decisão. Nas 3 anteriores, o Fluminense venceu a última, mas o Flamengo venceu as 2 anteriores. Então, em finais recentes, o Flamengo está vencendo por 2-1. Né? Está vencendo por 2-1 em termos de finais. Porém, o retrospecto recente é muito favorável ao Fluminense. Mas eles vão jogar apenas nos dias 2 e 9 de abril. Ainda temos aí uma data FIFA no meio disso tudo. E como o Flamengo chega a essa final? Como foi o jogo contra o Vasco da Gama? Olha, mais uma vez vimos uma situação no time do Flamengo que vem se repetindo. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo do que no segundo. No segundo, a equipe caiu muito de produção. No primeiro tempo, tivemos um jogo equilibrado, o Vasco conseguindo confrontar com o Flamengo, né? O Flamengo fez 1-0 com o Pedro. O Campazzo, que é um cara que em pouco tempo já se tornou um personagem aí da história de Flamengo e Vasco, porque no jogo anterior ele deu aquela entregada para o gol do Pedro, hoje ele fez um gol a favor do Vasco e cometeu um pênalti no Matheus França, sendo um jogador decisivo para o resultado no Maracanã. Mas no primeiro tempo, nós tivemos uma partida bem disputada, bem equilibrada, com os dois lados tendo oportunidade. No segundo tempo, meus amigos, pelo menos até as alterações que o Vitor Pereira promoveu, o Vasco estava melhor. O Vasco foi melhor no jogo, até o momento que aconteceram as alterações. As alterações do Vasco não surtiram tanto efeito, O Orelhano, no lugar do Alex Teixeira, foi mais já para o finalzinho. Essa aqui foi uma alteração importante do time do Vasco. O Pedro Raul saiu e o Ignaldo entrou. O Nenê entrou no finalzinho no lugar do Rodrigo. O Cauã Barros entrou no lugar do Jair. E o Eric Marcos entrou no lugar do Gabriel Peck. Essas alterações que o Barbieri fez, elas acabaram não dando muito certo. As alterações do Flamengo funcionaram bem. A galera pega no pé do Vitor Pereira, mas o time realmente estava mal, desarrumado no segundo tempo, mas as mexidas dele funcionaram, principalmente uma que eu vou destacar aqui. Léo Pereira, no lugar do Gerson. Varela, no lugar do Rodrigo Caio. Inclusive, ele deixou o Davi Luiz, que tinha cartão amarelo já. Uma situação arriscada. Everton Ribeiro no lugar do Gabigol. E isso aqui com 14 minutos do segundo tempo. É corajoso, hein, o Vitor Pereira? Ele tem personalidade, porque é o segundo jogo que ele tira o Gabigol mais ou menos nesse período de partida. É difícil mexer com um ídolo como o Gabigol.
Mas ele, de novo, não jogou nada, não foi bem no jogo, o Gabriel Barbosa, pelo menos na minha avaliação, não sei se você concorda comigo. E entrou o Everton Ribeiro, que está se tornando realmente um jogador que é uma opção para o decorrer da partida. E aqui a substituição que mudou de vez o jogo. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Arrascaeta saiu e entrou Matheus França. Reta final do jogo. Ainda tivemos a entrada também do Vidal no lugar do Everton Cebolinha, que se esforçou muito para fazer aquele papel ali de ala pela direita. Mas esta alteração aqui, Arrascaeta no lugar do Matheus França, foi quem definiu a partida. O garoto Matheus França entrou e mudou o jogo. O Everton Ribeiro entrou bem, o Léo Pereira entrou bem, mas quem decidiu o jogo que estava complicado foi o Matheus França, participando bem de jogadas, sofrendo o pênalti que o Pedro cobrou e colocou o Flamengo em vantagem. Então, mérito para o Vitor Pereira, né? Que mexeu bem e colocou o garoto, acreditou no garoto, e o garoto foi decisivo na partida. Eu falei que ele é corajoso, o Vitor Pereira, porque de novo ele tirou Gabigol e Arrascaeta. Na vez que ele fez isso, foi na final da Taça Guanabara. Quando ele tirou o Gabigol e o Arrascaeta, o Fluminense foi lá e ganhou o jogo por 2-1. E ele hoje repetiu. E a maioria vai achar que eu tô maluco e tal, mas ele fez certo. Primeiro, pela vitória. A alteração que ele fez ajudou o Flamengo a conseguir uma vitória. E segundo, minha gente, que o Arrasca, ele tem que parar. Ele tem que cuidar da lesão no pubis. Isso aí está atrapalhando demais o rendimento do Arrascaeta, que todos vocês sabem que eu sou um grande admirador. Acho um craque, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. O jogador mais importante desde janeiro de 19 até o momento, desde que chegou ao Flamengo. Ele é o cara que faz o negócio fluir no time do Flamengo. Mas essa situação dele do pubis, isso aí, de setembro para cá, tem pesado muito. Ele não é mais o mesmo jogador. E se justifica, porque não é fácil você jogar com uma situação dessa. O pubis é algo delicado, eu já conversei com muitos atletas que tiveram essa lesão, é difícil para se movimentar, incomoda. Então o Arrasca, ele tem que dar um tempo, ele tem que parar. Eu acho que ele deveria ter parado já depois da final da Recopa Sul-Americana, ou até mesmo depois do Mundial de Clubes. Porque, gente, vem aí a final do Campeonato Carioca, ok. Porém, o mais importante para o Flamengo na temporada, uma parte já foi, né? Que era o Mundial de Clubes, que ele jogou. E foi mal, né? Como todo o time do Flamengo praticamente. E agora o mais importante é o que vem por aí, no segundo semestre. É o avanço do Campeonato Brasileiro, as fases mais decisivas da Copa do Brasil e o mata-mata da Libertadores da América. Eu tenho a impressão de que sem o Arrascaeta, o Flamengo consegue, com problemas, é claro, mas consegue encarar a final do Campeonato Carioca, consegue iniciar a Libertadores na fase de grupos e consegue iniciar os jogos do Campeonato Brasileiro. Se ele não parar, e eu não sou médico, né, mas é apenas uma dedução em cima do que eu ouço de atletas, até mesmo de profissionais da medicina, se ele não parar, ele não vai curar isso. Pelo contrário, pode até agravar a lesão. Então é uma situação que tem que ser bem avaliada, porque o Arrascaeta é um craque, é um jogador muito diferente, mas visivelmente ele está jogando no sacrifício. Então tá aí, nação, tá aí o João Guilherme falando sobre o Flamengo, sobre o Arrascaeta, e eu concordo com ele. Inclusive, saiu a notícia agora de que o Arrascaeta está cortado da seleção argentina. No caso, teria um amistoso da seleção e ele está cortado. Vamos ver o que vai acontecer com o Arrascaeta, se ele vai se preparar
para a volta para sinais do Flamengo. Vamos ver. Deixa o like, nação, comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.